bora para a nossa entrevista de hoje. Hoje o nosso papo aqui é um papo sério, viu? A mulherada que passou por uma gravidez, muitas vezes difícil, sabe do que eu tô falando, que é a famosa depressão pós-parto. Eu estava aqui conversando nos bastidores com a minha convidada de hoje, a psicóloga Luma Praxedes. Bom dia, Luma, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Olha, a gente estava conversando aqui, eu tive depressão pós-parto, aí eu queria saber de você o seguinte, eu acho que na época a minha depressão ela foi desencadeada por uma série de fatores externos. Eu acho que não teve nem a ver com... Claro, existe a tendência hormonal, né? Para você ter aquilo, né? O gatilho pode ser hormonal. Mas se você, externamente, tiver uma série de fatores te colocando para baixo, né? Tipo, pare com mimimi, dê logo o peito para a criança, você não sabe cuidar do seu filho. Esse tipo de comportamento, né, muitas vezes de familiares, às vezes com as melhores das intenções, mas de melhores intenções o inferno está cheio, né? Às vezes acaba desencadeando em você uma tristeza que se transforma numa depressão. A minha durou 1 ano. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque na época não se falava tanto sobre o assunto. Sim. E você estava falando aqui pra gente que ainda continua, o preconceito continua, né? Sim, isso. Me fale sobre isso. Sobre esse preconceito que ainda persiste, né? Então, existe o estigma acerca de qualquer transtorno mental, né? Mas a depressão pós-parto é ainda mais delicado porque subtende-se que a mulher ela tem que estar muito feliz, porque ela está vivendo um momento muito mágico da vida dela. Exato. E se ela não apresenta esse comportamento de, eu estou muito feliz, eu estou muito realizada... Ela é uma mãe desnaturada. Exatamente. Tem alguma coisa muito errada ali, tipo assim, você não queria ser mãe porque você está triste. Na hora de fazer, você não pensou nisso? Isso. Né? Não é esse o discurso? Exato. Então, essa a depressão que posso dizer. Isso. Não, eu ouvi muito. A depressão pós-parto é ainda mais delicada que os outros transtornos mentais por conta disso. Né? Porque acontece num momento que supostamente a mãe deveria estar realizada, feliz e plena. Mas não é isso que acontece durante a depressão. Né? E você falou de causas ambientais. Geralmente, a depressão pós-parto ela é atribuída a 3 fatores: hormonal, emocional e ambiental. Né? Os hormonal, porque acontece uma desregulação hormonal que é normal no nosso organismo por conta da gestação em si, que na gestação já acontece essa desregulação hormonal. E aí, quando você passa pelo parto, os hormônios estão se reajustando e isso pode ser uma causa. Mas associada a ela emocional, se você não estiver bem, se você estiver triste, se você estiver abalada. Como eu falei, tem a questão do baby blues, que pode trazer essa tristeza e esse baby blues evoluir para uma depressão pós-parto, e ambiental, né? O estresse do cuidado do bebê, que a gente sabe que é muito desafiador no início. A mãe, ela vira a fonte de alimento daquele bebê, então ela tem que estar basicamente o tempo todo disponível para aquilo. Você não dorme. Isso. O reajuste das funções, né, da mulher. O corpo, né, que está mudando, porque se ela tiver, por exemplo... eu não sou mãe, nunca engravidei, mas se ela tiver tido um parto cesariano, aí, o corpo ali soltando ainda alguns fluidos, ainda inchada, ainda com o útero dilatado. Sim. E normal também. E normal também. Normal também. Na verdade, desde o início da gestação, a mulher já sofre assim, entre muitas aspas, né, com essa questão da mudança corporal. Da mudança corporal. É uma ebulição, né? Exatamente. A mulher está passando porque são 2 pessoas ali num corpo só. Exatamente. E às aí, vezes no 3. pós-parto ainda tem isso. E tem também a pressão das outras pessoas. De né? recuperar o corpo, de tá recuperar o corpo, amamentar, de ter que estar feliz, de amar a maternidade, porque não amar a maternidade não significa que você não ame seu filho. Claro que não. Né? Mas as pessoas entendem que é uma coisa só. Se você não ama ser mãe e todos os desafios que vêm com a maternidade é porque você não ama seu filho. Isso é muito complicado também. Demais. Muito complicado. Como que diferencia o baby blues da depressão pós-parto? O baby blues é uma condição transitória. Geralmente, ela acontece de 2 a 3 dias logo após o parto e ela dura no máximo de 15 a 20 dias. Se esse baby blues ele não se resolve por si só, digamos assim, depois de 15, 20 dias, e essa tristeza continua e se intensifica, aí acende um alerta. E outra coisa que a gente até estava falando aqui, a questão da vinculação da mãe com o bebê. Se a mãe tem uma dificuldade de se vincular com aquele bebê, então isso também já é um sinal de alerta para investigar uma depressão pós-parto. Então, o baby blues ele pode evoluir para depressão? Sim, pode. Certo.
Pode. E a questão da rejeição à cria, bebezinho que nasceu, que era tão ansiosamente esperado e tal, isso se desencadeia também? Sim, durante a depressão. Pode ser um dos sintomas da depressão. Além de todos aqueles sintomas clínicos da depressão clínica que a gente já conhece, né? Alteração de sono, de apetite, fadiga, sentimento de culpa. Na depressão pós-parto, junto a isso, vem pensamentos irracionais acerca do bebê, sentimento de inadequação materna, dificuldade de vinculação com o bebê também. A importância da figura paterna nesse momento, vamos falar dela? Porque muitos homens acham também, do jeito que eu falei, né? Sim. Acham que é frescura, aquele chororô todo, Sim. né? Aquela dificuldade em se adaptar a essa nova realidade. De repente, aquela menina ou aquela mulher que era sozinha no mundo, agora tem um bebê para cuidar, né? Exatamente. É coisa abessa. Não subestimem isso, né? E muitas vezes o homem, o próprio pai da criança, subestima esse momento tão importante da vida da mulher e não é tão presente. Isso. Né? Qual a importância da figura paterna exatamente para esse baby blues aí não evoluir para uma depressão pós-parto que, no meu caso, durou 1 ano? Eu diria que não só da paterna, né? Mas da rede de apoio como um todo. Sim. Mas o pai, que está ali o mais próximo, é fundamental. Porque se tem uma rede de apoio, se tem um pai que dá um apoio que cuida desse bebê um tempo para a mãe tomar um banho mais demorado, para a mãe poder descansar, tirar um cochilo de meia hora, 40 minutos, isso influencia, porque a gente sabe que o cansaço influencia, a privação de sono influencia, essa falta de liberdade que a mulher vem com a maternidade, né? Brevemente, a mulher tem uma perda de autonomia, uma perda de liberdade, ela já não pode mais escolher seus horários, né? Principalmente quando ela está amamentando, porque ela tem que ficar ali muito disponível para aquele bebê. E você ter uma rede de apoio que possa lhe dar um suporte para você descansar, nem que seja meia hora, para você não fazer nada por meia hora, já dá um alívio. Para né? você não levantar no meio da noite? Exato. Para não cortar o seu sono no meio, né? Empatia, por favor, paizinhos. Para né? dar um banho, né? Para trocar Dar um uma banho. fralda, para dizer assim, não, agora eu vou, pode descansar. É fundamental. Doutora, essa questão da depressão, ela, para muita gente, né, ainda só é depressivo quem está triste. Isso. Isso é um mito, não é? É um mito. É um mito porque... Eu ouço muitas pessoas dizer, fulano estava tão contente, brincando aqui agora já está de cara feia, não sei o que e tal, né? Geralmente as pessoas associam a depressão à tristeza. E nem sempre quem tem depressão é uma pessoa extremamente triste. Né? Às vezes a pessoa tem uma depressão, mas ela consegue ser funcional, consegue trabalhar, consegue ter uma vida social. Mas quando chega em casa, às vezes não é do jeito que a gente vê socialmente, né? E a depressão ela pode se apresentar através de outros sintomas, como uma perda de interesse nas atividades que a pessoa costumava fazer, uma certa apatia, um distúrbio do sono, falta de apetite ou um comer compulsivo. Então, são vários sintomas que a gente pode listar que se apresentam na depressão. Você falou da falta de empatia, a gente falou, né? Da falta de empatia do companheiro, do pai, da criança, né? Mas você falou, não, a empatia tem que ser de todo o entorno, né? Dos amigos, dos familiares, do pai, da mãe, né? Dos avós das crianças. Desculpa, gente, até Michel Temer baixou aqui. Então, a gente fala muito hoje em sororidade, né? Na solidariedade, na empatia de mulheres para mulheres. Sim. Eu me deparei muito, eu tenho que falar sobre a minha experiência. Eu me deparei muito com mulheres que já tinham tido filhos, né? Minhas primas, que eram contemporâneas minhas, a gente, né, tivemos bebês na mesma época, e eu lembro delas me subestimarem, assim, né? Tipo, nossa, mas eu tenho muito leite, mas eu não sei o quê, mas olha, meu bebê dorme, que é uma beleza. A velha competição feminina, pois né? a competição feminina, isso tem que acabar, gente. Você tem que ser empático ao sofrimento da sua amiga, da sua prima, da sua filha, né? Porque isso aí é mimimi, porque comigo não foi assim. Gente, cada pessoa é uma pessoa, né? E eu costumo dizer que o seu sofrimento não é maior do que o do outro, Claro né? que não. Porque cada um sente de uma forma. Aquela frase que diz assim, seja gentil com todo mundo que você não sabe o que aquela pessoa está passando. E é justamente isso. Na maternidade, cada mãe vive a maternidade de uma forma diferente, porque cada mãe tem uma vivência diferente, Claro. uma experiência diferente. Às vezes tem uma mãe que planejou muito
precisou fazer tratamento para engravidar, então ela está vivendo a maternidade de uma forma diferente de uma mãe que descobriu uma gravidez que talvez não era tão desejada. E que não era planejada. Então, cada gravidez é um mundo, né? Cada gestação é um mundo, cada maternidade é um mundo, e não dá para eu olhar para o seu mundo e julgar ele de fora. A sua situação financeira pode influenciar nessa Com tristeza. certeza. A instabilidade financeira, o relacionamento conjugal, o seu trabalho em si, né? A sua vida profissional, tudo influencia. Sim, profissionalmente é outro ponto problema. importante, né? Nem todos os patrões aceitam, muitas vezes rejeitam mulheres. Primeira coisa que pergunta numa entrevista de emprego: você pretende ser mãe? Você pretende ter filhos? Isso é um absurdo, gente. Muito. Nunca perguntam isso para os homens. E outra, sempre que alguém vê uma mãe fora de casa, sem o seu filho, pergunta: e com quem ficou a criança? E essa pergunta nunca é direcionada para os pais. Isso. Exatamente. E sabe, engraçado, ontem eu falei exatamente isso eu falei exatamente sobre isso no meu Instagram, né? Que meu marido tá viajando a trabalho e eu precisava fazer um atendimento às 8 da noite, tava sozinha em casa com meu filho. E com medo dele acordar, porque ele tá passando por uma fase agora de nascer dente, tá? Enfim. E eu falando no meu Instagram. É engraçado que o pai, quando ele tem um compromisso, quando ele precisa fazer uma viagem a trabalho, ele não pensa: será que eu posso ir por conta do bebê? Capaz. Mas a mãe, para ir na esquina, ela precisa pensar: será que eu vou conseguir? Para trabalhar. Para trabalhar. Será que eu vou conseguir atender? E assim, o medo de começar a atender e ter que interromper o atendimento porque ele acordou. Mas, juntamente a isso, claro, não é uma crítica para o meu marido, porque ele tem que estar ausente e são motivos muito claros. E a gente se decidiu dessa maneira, até porque meu trabalho é muito mais flexível. Mas tem pais que simplesmente não se importam. Claro que não. Que não tem esse cuidado. É a maciça maioria. Pois é. Vamos aqui, dentro desse arcabouço de conceitos que foram emitidos aqui e tal. Afinal de contas, existe a mãe, a grávida, ela vai ao médico regularmente, durante aquele período todo, acompanhado por ginecologista, já começa a pensar no pediatra, né? No obstetra, se for o caso, que nem todo ginecologista é obstetra. Isso. Né? Teria como também ter um acompanhamento psicológico para tentar evitar que esse episódio viesse a acontecer? Seria incrível se todas as mães pudessem ter esse acompanhamento psicológico na gestação. Já começasse na gestação. Porque eu sempre falo no meu Instagram que quando você começa a se fortalecer emocionalmente ainda durante a gestação, o risco de você ter um baby blues é menor, o risco de você desenvolver uma depressão pós-parto é menor, porque de certa forma você está preparada para aquilo, você está fortalecendo, é como uma plantinha, você está cuidando daquela plantinha ali e ela vai se fortalecer à medida que você cuida. Com as nossas emoções é do mesmo jeito. Se a gente cuida, se a gente se fortalece, se a gente olha pra gente, as surpresas elas são menores, né? Quando acontece. Luma, você já parou para pensar ou para estudar sobre esse assunto que eu vou falar agora? A relação de maternidade entre casais homoafetivos, no caso, duas mulheres, né? Essas duas mulheres, eu fico acompanhando pelas redes sociais, Lanlan e Nanda Costa, né? Elas tiveram gêmeos, né? E eu sinto ali uma empatia, uma sororidade muito grande. Afinal de contas, são duas mulheres, embora só uma tenha parido, mas eu sinto o Lanlan muito presente ali o tempo todo, aquela coisa, né? Elas mostram a rotina de um casal homoafetivo tendo um casal de gêmeos. Sim. Um casal não, são duas meninas também. Você acha que a relação da maternidade entre os casais homoafetivos ela é mais intensa, mais respeitosa, exatamente por causa dessa sororidade? E eu falo de casais mulheres, né, homoafetivos femininos. Eu acho que sim, porque tem coisas que só a mulher entende, né? A gente passa por uma desregulação hormonal todos os meses, que é a questão do ciclo menstrual da mulher. Então, só o fato de você ter uma TPM, de você ter um período menstrual, você entende que aquilo ali já é um terreno para a mulher mais delicado. Porque, às vezes, tem mulher que fica muito mais agressiva, que fica muito mais irritada, que fica muito mais triste. E só você passar por esse ciclo, você já entende. Imagine numa gestação como é. Não é?
complicado. A desregulação é de 9 meses para depois vir regular tudo novamente. Então, eu acho que a mulher ela já tem essa vivência, mesmo que a mulher não seja mãe, de entender que, assim, eu passo por uma coisa micro, digamos assim, próxima da gestação, todos os meses. Imagine como não é numa gestação que dura 9 meses, depois vem o pós-parto, né, o puerpério e tal. Então, eu acho que sim, porque a mulher ela tem essa sensibilidade pro lado feminino, diferente do homem, né? Que não importa o quanto o homem seja interessado, ele não vai ter essa vivência da mulher. Exatamente. Hormonalmente somos muito diferentes, né? Exatamente. Luma, você pode ficar um pouquinho mais com a gente no próximo bloco. Então, a gente vai rapidinho ali no Repórter CBN. Lembrando que o nosso papo aqui no estúdio hoje é depressão pós-parto com a psicóloga Luma Prachedes. Se você quiser mandar sua pergunta, sua dúvida, a sua experiência, contar a sua experiência pra gente, o número é o 999735736. Lembrando que hoje a gente também está com uma enquete, pegando carona na Semana Mundial do Meio Ambiente, te perguntando o que você faz para preservar a natureza, garantir um planeta melhor, mais legal para os seus filhos e netos, se você separa e recicla o seu lixo, se você usa água de forma racional, se você planta árvore em vez de arrancar as árvores, se você sai, de repente, como eu fazia com as minhas meninas quando elas eram pequenas, com um saquinho de plástico, né, limpando a praia, a orla da praia todinha. A gente voltava para casa todo santo dia cheia de lixo durante o veraneio. Né? Infelizmente, ainda temos seres humanos que sujam nossas praias. Enfim, conta pra gente a sua experiência, não só essa de fazer a boa ação do dia para o meio ambiente, mas também sobre depressão pós-parto. Tire a sua dúvida aqui com a gente, tá certo? A gente vai ali e volta já já. Estamos de volta com o nosso último bloco de hoje. Lembrando que aqui no estúdio a gente continua conversando com Luma Prachedes, psicóloga, sobre depressão pós-parto. Mas antes da gente retomar nossa conversa, temos umas notinhas aí importantes, né, Franklin? Com certeza. Olha, você que está inscrito no concurso do Tribunal de Justiça, vamos lá. O TJRN está avisando que vai realizar domingo, dia 4, as provas do concurso público para os cargos de analista judiciário, apoio especializado, oficial de justiça e analista judiciário, apoio especializado em TI, nível superior. As provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas aqui em Natal, em Mossoró e também em Caicó, das 8 à 1 da tarde, horário oficial de Brasília. No domingo estão em disputa 67 vagas para cargos de nível superior, com remunerações que variam de R$ 6.600 a R$ 7.300. Consulta local de prova do TJ poderá ser feito no site do próprio Tribunal de Justiça. A maior concorrência no concurso é de 1.157 candidatos por vaga. Ok, 11h42. Temos um recadinho de Valdones aí, é isso, Aninha? Vamos ouvir o que o rapaz tem para dizer pra gente. Vamos lá. Depressão pós-parto com a psicóloga Luma Prachedes. Luma, a gente estava conversando no bloco anterior sobre os gatilhos, né? O que desencadeia um problema desse, né? Uma depressão que, como eu disse, no meu caso durou 1 ano. Tem gente que tem só o baby blues, que dura, sei lá, 15 a 20 dias. De 15 a 20 dias, né? A gente falou sobre fatores externos, emocionais, hormonais e tal. O que mais ajuda nesse caso? É um tratamento medicamentoso? Então, quando a gente fala de transtorno mental, a gente sempre fala em procurar uma ajuda especializada, né? E nesse caso pode ser o psiquiatra. O ideal é que seja o psiquiatra e o psicólogo. Os dois podem fazer diagnóstico, né? Então, os dois podem fazer essa avaliação do diagnóstico. Caso seja necessária a medicação, aí o psiquiatra tem que fazer essa avaliação. Mas a psicoterapia é feita pelo psicólogo. Então, o ideal é que sejam os dois, né? O psiquiatra e o psicólogo nesse tratamento individualizado. Ainda há um mito e um estigma, um preconceito muito grande com a palavra psiquiatra, né? Sim. Eu não sou doido para procurar psiquiatra, né? Psicólogo também. Psicólogo nem tanto, mas psiquiatra eu acho que é mais, né? Não, muito Franklin? Forte, muito. Muito. Então, o ideal seria isso, né? Procurar Sim. o psicólogo, que faria um acompanhamento mais do lado emocional. Isso, exatamente. Né? E o psiquiatra faria o tratamento medicamentoso, não é isso? Exato. Pois é. Então, isso. tem que procurar. Mas as pessoas também misturam.
Não, a gente vai levar você para conversar com a pessoa, não é o psiquiatra, não vai te botar numa camisa de força, mas as pessoas confundem às vezes, né? É, por conta daquele modelo antigo, né? De manicômio, de camisa de isso. força, enfim. Mas o psiquiatra nada mais é como um médico especializado em transtornos mentais, né? Quando você Sim. tem uma cardiopatia, você vai num cardiologista. Então, quando você tem um transtorno mental, você não tem que ir num neurologista, num clínico, você tem que ir num psiquiatra. Porque é ele que estudou para Sim. resolver aquilo. Sim. Mas a nossa mente, ela tem nuances tão sutis que às vezes a gente não percebe que está passando por alguma coisa e aí não entende que é a hora de procurar uma ajuda. Sim. Eu digo porque eu faço terapia desde 2016, então Sim. é uma constante em minha vida. E aí só, sei lá, 2017, eu acho que eu vim entender que um relacionamento que eu tive que acabou em 2011, que foi abusivo e que eu enfrentei uma depressão naquele momento. Eu vim entender, sei lá, 5, 6 anos depois. Aham. E a gente não percebe que é porque assim, a gente não está acostumado a prestar atenção nesses sinais que a mente dá, que acendeu um alerta aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu costumo dizer que a gente vive no piloto automático o tempo inteiro, né? Nós, seres humanos todos, vivemos o tempo inteiro no piloto automático. E a gente se habitua a isso. Então, a gente não para pensar sobre o que a gente vive, a gente não para pensar sobre as nossas emoções. Muitas vezes a gente nem conhece todas as nossas emoções. E isso é muito ruim para o ser humano, porque como é que você resolve algo que você nem sabe que está se passando? Como é que você identifica algo que você nem conhece? Então, a informação é imprescindível nesse lado, né? A educação emocional é imprescindível. Você conhecer suas emoções, você saber o que você está sentindo e dizer assim, opa, isso aqui está ficando um pouco mais intensificado do que eu gostaria. E aí é o momento de procurar um profissional. Todo mundo precisa de terapia? Não, nem todo mundo precisa de terapia. Tem pessoas que têm uma autoeficácia muito alta, que conseguem resolver seus problemas, que conseguem lidar com suas emoções. Mas essa não é a maioria das pessoas, né? Uhum. E eu acho que muita gente, em algum momento da vida, precisa de terapia. Você falando do modelo tradicional de tratamento, Sim. o que acabou gerando um mito e uma ideia falsa do que é psiquiatria, Isso. né? Porque antigamente tinha a famosa camisa de força, os choques elétricos e tal. Uhum. E um dia desse eu assisti a um filme falando sobre Nise da Silveira, né? Uhum. Já assisti. Que é maravilhoso, Glória Pires no papel título. Nise da Silveira, para quem não sabe, revolucionou o tratamento psiquiátrico, Isso. né? Trazendo a arte no tratamento de pessoas com distúrbios mentais. Hoje, vamos trazer para hoje, para a depressão pós-parto. Fazer qualquer tipo de arte, artesanato, pintura, enfim, isso pode de alguma forma suavizar, amenizar um pouco os sintomas dessa depressão pós-parto? Sempre pode, porque esse é um momento de autocuidado. Se você faz algo que você gosta, se você vai para uma aula de música, se você vai para uma aula de pintura, se você vai ler um livro ou ver uma série que você gosta, é um momento de autocuidado, é um momento que você está tirando para você, é um momento que você está relaxando, que você está tirando o foco do problema, daquela coisa que está lhe afetando, né? Então, sempre ajuda, né? Ter momentos de relaxamento, ter momentos de descanso, ter momentos de autocuidado, sempre ajuda. Estando você passando por um transtorno mental ou não. A depressão pós-parto é mais comum na primeira gravidez do que na segunda? Porque na primeira é aquela grande surpresa, a pessoa ainda desconhece o que é a maternidade. Na segunda, eu não tive nada. Foi muito tranquilo, porque eu já sabia o que me esperava, né? É mais comum na primeira? Então, Margot, a gente não tem exatamente esse dado, mas eu diria que a depressão pós-parto, ela, como a gente falou, ela é atribuída a vários fatores, né? Então, às vezes, você já não tem o elemento surpresa da maternidade, porque você já passou por uma, mas tem o elemento hormonal, que às vezes desregulou um pouco mais do que na primeira maternidade. Então, não existe uma regra para isso. É, né? Essa tendência à depressão pós-parto, ela pode ser hereditária? Por exemplo, eu tive, a minha filha também pode ter? A depressão como um todo, ela tem um fator genético. Na verdade, todos os transtornos mentais têm um fator genético. Alguns muito maiores, outros menores. A depressão é um dos que está entre as maiores cargas genéticas. Geralmente, se um parente de primeiro grau
já teve uma depressão, a chance de você desenvolver é maior. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando fala nisso, né? Porque, meu pai teve, então eu posso ter depressão a qualquer momento. Não é exatamente isso, né? A gente tem que pensar no transtorno mental como causa multifatorial. E aí eu vou dar um exemplo. Quando você vai assar um bolo, você tem que ter todos os ingredientes e você tem que ter também o ambiente propício para assar aquele bolo, ou seja, um forno quente. Sim. Se você tiver todos os ingredientes e você não tiver o forno quente, esse bolo não assa. Então, se você tem várias predisposições para ter um transtorno mental, mas se você não passa por um fator desencadeante que ligou todas aquelas outras coisas, talvez você não tenha um transtorno mental. Né? Mas é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com nossos hábitos, com o nosso estilo de vida, com tudo que a gente faz. E com as relações também, né? Sim, com os ambientes. Né? Com os ambientes, com o seu companheiro, com, né, o pai do seu filho ou da sua filha. Porque muitas vezes você tem até uma tendência hormonal ao problema. Mas se você tiver um ambiente confortável, acolhedor, com certeza. Provavelmente não vai desencadear essa depressão. Exatamente. Mas se você tiver o fator genético e mais ainda o fator externo, né? Exatamente. Aí complica, é fatal, né? Exatamente. A gente tem alguns fatores de risco, né? Para desenvolver tanto o baby blues como a depressão. Que são instabilidade financeira, problemas conjugais, dificuldade nas relações familiares, falta de apoio, complicações no parto, complicações no pós-parto, parto prematuro, são alguns fatores de risco que a gente já identifica que podem levar a desencadear tanto o baby blues como a depressão pós-parto. A rede pública de saúde oferece esse apoio psicológico? Não, né? Tem os CAPs, os CRAs, tem psicólogo nas instituições públicas, sim. Que ótimo. Diga, Franklin, você ia perguntar. O distúrbio bipolar e a depressão andam de mãos dadas ou não? Na verdade, Franklin, no transtorno bipolar, ele já inclui a depressão, porque o transtorno bipolar a gente pensa como dois polos distintos. De um lado está a depressão e do outro está a mania, né, que é a euforia. Ou, no caso do transtorno bipolar tipo 1, tem a hipomania, que não chega a ser uma mania tão intensa, e do outro lado, a depressão. Então, eles não são comorbidades. O transtorno bipolar ele já engloba a depressão. E aí, quem ri do nada e chora do nada, já tem. Não é tão simples assim, porque a Sim, ciclagem eu disse de uma forma entre... muito simplória, mas tem que é bem mais complexo. Isso, porque o tempo de ciclar de um polo para o outro não é tão rápido. Às vezes a pessoa acha que diz assim, ontem ele estava rindo, hoje ele está se acabando de chorar, amanhã ele está rindo, então é transtorno bipolar. Não é tão simples assim, né? Gostaríamos que fosse mais simples. Tem algum gatilho? Para a pessoa ir do positivo para o negativo? Tem vários fatores que podem desencadear, né? Tem o transtorno bipolar que às vezes é induzido por substância, pessoas que às vezes já têm uma questão com álcool, com droga, e tem uma depressão e aí pode vir a ter uma mania. Mas como eu falei, são coisas mais complexas, né? O transtorno bipolar é um dos transtornos que é mais difícil de diagnosticar. Porque as pessoas que estão no estado de mania, elas não identificam porque é um estado muito bom, entre muitas aspas. Você fica muito mais produtivo, você fica muito mais feliz, você se sente literalmente um deus. Então, é muito difícil diagnosticar o transtorno bipolar, principalmente quando está no estado de mania. As mulheres são mais vulneráveis a essa bipolaridade, principalmente por questões hormonais, por exemplo, a TPM. A TPM deixa a gente com o humor muito alterado e com esses sintomas, assim, de euforia e de tristeza absoluta, nervosismo, agressividade muitas vezes. Eu tinha uma TPM desgraçada, né? Não, é 1 para 1 o transtorno bipolar, um homem para uma mulher. Mas existe o transtorno disfórico pré-menstrual. Isso já é um outro transtorno. Como é que é o nome? Transtorno disfórico pré-menstrual. Sim. Que é um transtorno de humor também que ele vem dessa questão da TPM, né? Só que aí não é uma simples TPM, já é uma coisa mais bem grave, mais intensa, né? Complicado. Eu sempre falo que assim, pra gente pensar em transtorno, a gente tem que pensar em 3 coisas principais: intensidade, frequência e sofrimento clinicamente significativo. Não é um sofrimento, eu sofro. Não é. É um sofrimento clinicamente significativo. Por exemplo, no caso do transtorno obsessivo compulsivo, uma pessoa que tem um toque de verificação, né? Que só sai de casa se verifica se todas as bocas do fogão estão ligadas. Sim. É um toque. Isso gera um sofrimento, porque às vezes a pessoa volta
15, 20 vezes pra ver se o fogão tá desligado. E só sai de casa se o fogão estiver desligado. E aí, quando chega no trabalho, fica pensando, será que eu desliguei? Eu já voltei do Teatro Riachuelo por causa da minha torradeira, que eu achei que a torradeira estivesse ligada. Eu já Mas- fui 6 vezes no cadeado da frente lá de casa, pra ver se ele tá fechado. Por dia, à noite. Luiz, tá fechado o cadeado? Tá, pai. Aí eu vou ver. Aí eu me deito e digo, será que o cadeado tá fechado? Eu tenho esse negócio, tenho. Eu tenho Aí- uma trava do carro. A trava do carro, será que eu travei? Eu desço do carro, plau, fecho o travo. Dou 2 passos, travo. De novo. Dou 3 passos. Pois é, e aí no sofrimento, você sofre, por exemplo, você tá aqui, mas você tá tranquilo, porque você sabe que você fechou. Quando tem Agora eu sofrimento. não sei mais. Quando tem sofrimento clinicamente significativo, você não consegue. O pensamento é obsessivo. Você não consegue ficar aqui tranquilo. fica ali. Você fica, meu Deus, eu tenho que ir lá ver de novo. Eu tenho que ir. Tá ao meu alcance, eu vou ter que ir. Entende? Isso é um sofrimento clinicamente significativo. Não é só dizer assim, de vez em quando eu tenho uma ansiedade, aí eu sofro. Não é isso. Então tem Mas essas isso essas se for questões. constante, né? Porque de vez em quando eu acordo de madrugada. Será que eu fechei a porta da sala? Aí eu Não, levanto 3 horas aí da voltamos manhã. para os outros tempos. Tem intensidade e frequência. Isso tem que ser numa intensidade muito maior e numa frequência que Lavar a atrapalha mão o seu funcionamento 5, também. 10 vezes. Lavar as mãos 350, ou então passar. Eu que tenho toque com gasto de Nossa. água, eu tenho uma Álcool. amiga que passa, sei lá, acho que uns 10 minutos com a torneira aberta lavando a mão. E Tem na um- época da desculpa, na época da pandemia era o álcool. Eu não podia ver um negócio de álcool, cara. Eu até hoje, querida. Mas isso é uma coisa também relacionada ao contexto geral, né? A gente não pode levar isso como, eu criei um toque na pandemia porque eu tenho que passar o contexto exigia esse cuidado maior, então a gente acabava tendo esse cuidado maior. Tem um filme na Netflix que é muito engraçado, que exemplifica Toque, muito essa toque. coisa. Maravilhoso. eu adoro. Mas Já assim, vi. mostra. É um pouco mais exagerado, né? Obviamente é mais dramatizado pra gente entender, mas. E pra é- gente rir também, né? Isso, mas é basicamente aquilo ali, né? Gera um sofrimento. Você vê que aqueles pacientes, eles estão em sofrimento. A mulher que lava a mão, ela não quer mais ir, né? Mas ela começa e coloca papel em todo lugar pra não tocar em nada. Então, é um sofrimento, querendo ou não. Quem é que gosta de viver assim? Ninguém. Ninguém. O transtorno bipolar você pode medicar. O toque também? É Na medicável verdade, ou todos não? os transtornos hoje a gente já tem um outro que não tem uma medicação específica para aquele transtorno, mas sempre tem uma medicação coadjuvante que ajuda no sintoma. Às vezes não tem uma medicação para tratar o transtorno bipolar como um todo, mas tem uma medicação para tratar a mania, tem uma medicação para tratar a depressão, e assim vai se formando o tratamento medicamentoso. Né? É isso, gente, Pois é, tem umas meio-dia, profissões, viu? rapidíssimo. Tem umas Não, profissões é, que estão repórter CBN que correlatas manda. assim, né? Que o médico pode receitar, o psicólogo não. Mas o farmacêutico pode. Quando é que vai Gente. chegar a vez do psicólogo? Não, gente, a gente não pode mais, a gente tem que ir pro Repórter CBN. Luma Praxedes, maravilhosa, muito obrigada pela sua participação Eu que aqui. agradeço. A gente tem que ir, senão o Repórter CBN corta a gente. Amanhã a gente vai sextar com Cláudia Abreu aqui no estúdio, viu? Não Sim. perde não. Tchau. Esse repórter é um